E aí galerinha, aqui quem fala é o Igor, e eu estou aqui hoje para tentar explicar para vocês quais são os principais fatores do clima. De uma maneira bem breve, tentarei contextualizá-los aqui. Espero que gostem e que consigam entender. Vamos ao vídeo. Primeiro, temos que saber o que é clima. De uma maneira bem superficial, clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Mas para entender bem o clima de determinado local, se requer no mínimo 30 anos de estudo. Vamos lá aos fatores climáticos. A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 para norte ou sul. A altitude é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível médio do mar. A altitude e a temperatura do local que ela é mensurada são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto mais se eleva a altitude, a temperatura ambiente diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Temos como exemplo disso o Monte Everest, que está a mais de 8 km acima do nível do mar e apresenta temperaturas médias de menos 25 graus. Maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período maior que as áreas continentais e influencia diretamente no clima das regiões costeiras. A retenção de calor nas águas oceânicas atinge grandes profundidades. Tal fato faz com que as temperaturas permaneçam altas, uma vez que o processo de resfriamento do calor retido no período diurno acontece de forma lenta. Uma característica das áreas influenciadas pela maritimidade é que a temperatura em períodos noturnos não diminui de forma significativa se comparada às temperaturas do período diurno. As regiões próximas de mares e oceanos de clima temperado não enfrentam invernos tão rigorosos se comparados aos de áreas de mesma característica climática, mas que se encontram longe da costa. Vamos exemplificar. A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e a cidade do Rio de Janeiro são exemplos de lugares onde a maritimidade ocorre. Esse fator torna a atmosfera mais úmida e permite que o efeito de amplitude térmica seja menor durante o dia e maior durante o período noturno, tornando o clima desses lugares mais moderados. Continentalidade. Em regiões distantes de mares e oceanos, o clima sofre influência da continentalidade. Nesse caso, a superfície terrestre absorve calor e se aquece rapidamente. Entretanto, o resfriamento é rápido, o que favorece uma variação de temperatura durante o dia, conhecida como amplitude térmica. A temperatura do solo é determinada pelo aquecimento da superfície pela radiação solar e transporte por condução do calor sensível para seu interior. Durante o dia, a superfície se aquece, gerando um fluxo de calor para o interior. À noite, o resfriamento da superfície por emissão de radiação terrestre inverte o sentido do fluxo, que agora passa a ser do interior do solo para a superfície. Em áreas que sofrem influência da continentalidade, há maior variação de temperatura ao longo do dia ou mesmo de uma estação. Um belo exemplo disso é a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, onde as temperaturas costumam se alterar muito entre o período diurno e noturno. Durante o dia, o solo se aquece e irradia o calor da sua superfície para a atmosfera com muita rapidez. Já no período noturno, devido à baixa capacidade de absorção de temperatura durante o dia, ocorre também com rapidez o resfriamento da sua superfície e isso causa queda de temperatura atmosférica. Vegetação. A influência dela sobre o clima acontece de diferentes formas, influenciando tanto no albedo, que é uma medida relativa à quantidade de luz refletida que ocorre sobre superfície de maneira direta ou difusa, quanto na umidade e nas variações de temperatura. Isso significa dizer que alterar a cobertura vegetal de um dado local é também propiciar alterações climáticas nele e em outras partes do planeta. Compreender a influência da vegetação no clima significa entender a importância que as florestas possuem na preservação do equilíbrio ambiental. A remoção da cobertura vegetal pode provocar diretas alterações no clima, que por sua vez pode alterar a presença de árvores em outras localidades, em um verdadeiro efeito dominó. Portanto, é mais do que importante lutar pela conservação das áreas vegetais naturais do planeta. Atividades humanas.
Quase todas as atividades humanas ligadas à produção causam alterações climáticas. Estas alterações estão ligadas de uma forma geral ao efeito estufa ou às demais formas de poluição. Exemplos: queimas de combustíveis fósseis, pelo petróleo principalmente, levam à emissão de gases do efeito estufa. Isso colabora para o aquecimento do planeta, que por sua vez é responsável por uma série de outras alterações climáticas. Os lixões, de uma forma geral, também causam poluição do solo local, lençol freático, entre outros. Isso também gera grande emissão de metano e outros gases que colaboram para o efeito estufa. E é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo explicando quais são os principais fatores do clima. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever. Até a próxima!